Você não está conseguindo crédito no mercado por causa dessas 5 razões que te impede de você conquistar o seu tão sonhado crédito. Um financiamento de carro, um financiamento de uma casa, ou até mesmo um apartamento, ou aquele cartão que você tem interesse de fazer no supermercado da esquina e até ele mesmo não consegue. Você não está conseguindo crédito por conta desses 5 motivos e eu vou te explicar que se você mudar esses 5 hábitos, você com certeza vai conseguir crédito. Deixar de fazer esses 5 hábitos que fazem com que o mercado não te dê crédito, você vai mudar e eu tenho certeza que vai sair um êxito. Então já se inscreve no nosso canal, já assina o sininho de notificações, que dessa forma o YouTube vai entender que é um conteúdo de relevância. Há anos atrás eu já passei por esse tipo de situação e hoje eu compartilho com você. E eu mudei esses 5 hábitos e hoje eu consigo ter crédito no mercado e fluir. O primeiro ponto mais importante que você precisa entender, pega um caderno e anota, porque isso é muito importante. Você precisa mais do que nunca organizar a sua vida financeira. Quantos anos você tem agora? Você tem 30? Você está com 35 anos? 40 anos? Você precisa se organizar porque o mercado te enxerga. Tudo que vai no seu CPF é uma decisão para o mercado trazer um resultado para você. Se você não tiver um bom hábito, os bancos, os grandes bancos, eles entendem através das movimentações financeiras. Se você tem conta de luz, se você tem conta de água, se você tem conta de telefone, pega a dica. Muita gente não tem o famoso cadastro positivo. Você já olhou como é que está o seu cadastro positivo hoje através do Serasa? Basicamente, o que você precisa fazer? Você precisa acessar aqui o cadastro do Serasa. Pode acessar pelo site ou até mesmo pelo próprio celular. Fácil. Você vai acessar aqui o Serasa e você vai preencher todas as informações que é competente ao seu cadastro positivo. Com base nessas informações, o sistema ele vai entender quem é você. Você paga suas contas em dias? Dá uma olhadinha aqui nessa informação. Olha esse banco aqui lançando todas as informações. Se o vencimento é todo dia 5, eu pago dia 6, isso gera um mau hábito e eu não consigo compreender. O banco não consegue compreender que vai ter uma disponibilidade ali para mim disponibilizar um crédito. Quando os bancos eles vão te liberar um crédito, existem mecanismos para que ele faça esse tipo de consulta. Não basta ter o nome limpo. O banco, ele sabe do seu histórico. Você tem acordo, se você atrasou, ele sabe qual é a sua capacidade de pagamento. Ou seja, ele consegue entender a capacidade através do seu CPF se você consegue arcar com aquela dívida ou não. Antigamente, as pessoas, os grandes bancos, eles apertavam um botão e eles liberavam crédito para você. Só que hoje, com a tecnologia avançando, chama-se através de algoritmo. O algoritmo ele consegue disponibilizar esse crédito para você. Então ela faz essa análise muito rápida, disponibilizar se vai ter um crédito ou não. Então, o comportamento, eu digo que um primeiro tópico aí, já marca aí, primeiro hábito que você precisa fazer é organizar a sua vida financeira. Organize sua vida financeira, demonstre para o banco que você sim é capaz de poder arcar com aquele compromisso e pague sempre na data. Quando você tem uma dívida no mercado, e o segundo tópico é esse, é mais importante de todos eles, você precisa entender que quando você tem uma negativação, 2 negativações, 3 negativações, 4 negativações, você precisa entender que você é carta fora do baralho. Você está totalmente fora do jogo, você está totalmente fora do play. Imagina que você está numa maratona. Você tá largado em último. Só que nessa maratona, você tá ali, você tá correndo. Só que você encontra um obstáculo no meio do caminho, você tropeça e você volta para a última posição. Nós estamos numa maratona. Você tá numa maratona, quando a gente fala de crédito. Quando você tem mais de 2, 3 apontamentos no seu nome, você deixa de conquistar algo que é maior. Então, você deixa de conquistar o seu carro. Porque, basicamente, quando você tem essa exposição de negativação, você não consegue automaticamente financiar um carro. Você automaticamente não consegue financiar uma casa, ou você não consegue o seu famoso cartão de crédito, então isso te possibilita. Então basicamente é o seu nível de chegada. Então para pensar comigo, para agora que você está assistindo, para o que você está fazendo agora, para prestar atenção comigo, aumenta o volume. Quando você está negativado, você é carta fora do baralho. Então o ideal é que você faça a sua reorganização financeira para que você não fique negativado e você vença essa maratona. Pegou a visão? O terceiro tópico, você precisa ter maturidade. Maturidade, quando nós colocamos uma linha do tempo, ela vem com experiências. Para que você se torne uma pessoa madura, você precisa passar por certas situações. E basicamente o seu nome, o seu score, o seu CPF é exatamente isso. Você precisa ter
ter maturidade para entender que se você pagar uma conta atrasada, ela vai te prejudicar. Então, quando você tem o seu nome negativado, você faz o pagamento. Existe uma coisa que as pessoas elas não compreendem. Isso pode trazer malefícios para vocês. Então, esse hábito pode trazer um certo desconforto. Muitas pessoas elas acabam de limpar o seu nome, na semana seguinte elas já vão pedir crédito. Você acabou de limpar o seu nome e você já vai pedir crédito, vai pedir um cartão, vai fazer um financiamento e você já tem o crédito negado. Tá vendo essa barrinha aqui como eu tô explicando? Esse cliente aqui ao qual nós damos consultoria, ele acabou de fazer a limpeza do nome dele. A probabilidade de pagamento dele tá baixa, como vocês podem ver aqui. O score dele declinou, caiu por tendência de solicitação de crédito. Quando você pede crédito e você tem o crédito negado, você vai em outra instituição e você pede o crédito de novo, você faz uma consulta, você pede crédito, aí dá chamada-se recusa de crédito automática, porque olha o tanto de consulta que tem nesse cliente. Quando você tem excesso de consultas, você está demonstrando desespero para o mercado. Quando você entende e você tem a sua maturidade, se torna muito mais fácil para você poder alcançar os seus objetivos quando a gente fala da parte de demanda de crédito. Pegou a dica? Então precisa ter maturidade. Se você está gostando desse vídeo, já deixa o like, se inscreve, porque deu trabalho para a gente poder fazer e entender e passar a visão aqui para vocês. Beleza? Vamos embora, porque a gente tem mais um último tópico e eu quero que você entenda como que funciona na prática. O quarto tópico muito importante que eu preciso deixar para vocês bem claro. Você já consultou a base de dados? O sistema, antes de mais nada, ele precisa saber quem é você. Quando você vai fazer um pedido de crédito, você está lá na mesa de operação. Você vai solicitar o crédito, a atendente ela te pergunta qual é o seu nome completo, se você é casado, se você é solteiro, qual a sua data de nascimento, qual é o seu e-mail, qual é o seu telefone, qual é o seu endereço. Perceba, são muitas informações que quando ela preenche, precisa ter na base de dados. Você já consultou como se encontra a sua base de dados hoje? Tanto no Boa Vista, quanto no Serasa, quanto em outros órgãos que são denominantes de tomada de crédito? Já olhou como é que está isso hoje? Então, é muito importante que você tenha essa base de dados atualizada para quando você for solicitar, elas cruzem as informações e o banco tenha certeza de quem é você na hora de disponibilizar esse crédito. O quinto e último, quando você tem dívida negativada, alguns bancos, principalmente os bancos, fintechs, entre outros, eles acabam lançando essa informação no Bacen. Esse tipo de lançamento pode gerar tanto prejuízo quanto dívida vencida. Todas as dívidas que estão vencidas, quando você vai solicitar um crédito, os bancos eles acabam consultando essa dívida vencida. Se está vencida, eles não vão aprovar o crédito. Isso tá certo? Olha, não tá certo, porque basicamente você tem os birôs de crédito, Serasa, SPC, eles não deveriam por hora ter que olhar o Bacen. Então é muito importante que você consulte essas informações. Se vocês não souberem como acessar o Gov ou como souber acessar o Registrato, eu vou deixar um link aqui na descrição orientando de como vocês fazem essa consulta. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve, porque vai ter muito conteúdo voltado para esse tipo de conhecimento, porque muita gente não sabe como que funciona, não sabe lidar com os seus dados, não sabe lidar com o seu CPF. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!